Temos aí mais uma bomba no caso Marielle. Olha, a Polícia Federal vai ter muito o que investigar agora, depois que encontrou os mandantes. Vai ter muita coisa para investigar sobre por que essa investigação demorou tanto para acontecer. Olha, a polícia já fala aí em abrir investigações sobre mais de 100 assassinatos que aconteceram no Rio de Janeiro e que ficaram sem solução. Todos assassinatos de pessoas que eram rivais de milicianos, que eram contra milicianos ou que eram ligadas a milícias. E aí foram mortas provavelmente por milicianos rivais. Todos os assassinatos aí no Rio de Janeiro e que a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que era chefiada pelo Rivaldo Barbosa, não investigou. A polícia descobriu que ele recebia 300 mil por mês de propina para não investigar nada, para deixar-se ali que quem quisesse matar alguém pudesse simplesmente matar. Agora, a mamata acabou, o Rivaldo Barbosa está preso. Lembremos, o Rivaldo Barbosa foi indicado para o cargo pelo General Braga Neto. O General Braga Neto foi avisado que ele tinha um patrimônio, o Rivaldo Barbosa, muito acima do seu salário. É raro, né? Você vê um policial civil que ganha lá seus 15, 20 mil por mês e o cara aparece de Porsche. Aí você fala, pô, peraí, como é que o cara tem um carro que custa 30 salários dele? Pois bem, para o Braga Neto, normal. Olha, eu vou ficar eu tô muito curioso para ver o que vai acontecer quando começarem a investigar a vida financeira do Braga Neto. Que o Braga Neto está envolvido em tanta coisa errada que, olha, vai ficar bem feio para ele. Falo mais, os problemas aí de golpe de Estado são os menores que o Braga Neto tem hoje, viu? Se ele não dorme hoje, não é nem por causa do negócio de golpe de Estado, não. É do que a Polícia Federal vai descobrir nessas inúmeras investigações. Vai ser feita uma devassa na Polícia Civil do Rio de Janeiro, aí, em tudo que aconteceu aí durante o governo Bolsonaro e durante a gestão do Braga Neto como interventor. Lembremos, o Michel Temer fez a intervenção na Polícia Federal, o seu ministro da Justiça nomeou o Braga Neto como interventor. A partir daquele momento, o que aconteceu era o seguinte, o governador do Rio de Janeiro tinha o governador, mas quem comandava a Secretaria de Segurança Pública, ou seja, chefe da Polícia Militar e Civil, era o Braga Neto. Ele era o chefe. Isso é uma intervenção, tá? Intervenção é assim, ó, não tem mais... o governador do estado não manda mais na polícia, quem vai mandar é o governo federal. Aliás, o Lula poderia fazer uma intervenção na polícia, mas o que dizem é o seguinte, a coisa tá tão feia lá que nem adianta intervenção. A polícia do Rio de Janeiro tinha que fechar e abrir outra. É esse o nível que a coisa tá, tem que se fazer uma limpa antes. Para ser fácil era isso, fecha, abre outra. Mas, como não tem como fazer isso, a Polícia Federal vai atrás de todos os corruptos. Então, um pânico enorme. Esse pessoal está se articulando para cima e para baixo para tentar manter aí a mamata, manter o estado paralelo que tem no Rio de Janeiro. E aí, eis que chega o ex-governador Wilson Witzel, que era aliado do Bolsonaro, e diz o seguinte, ele solta uma bomba no portal Metrópolis. Ele diz o seguinte, olha, a polícia já sabia quem eram os assassinos da Marielle em 2018, tá? Já se sabia disso em 2018. E não prenderam o Rony Lessa porque ele era vizinho do Bolsonaro e isso ia prejudicar o Bolsonaro na eleição. Ele insinuou isso aí, o Witzel, eu vou te mostrar o áudio dele, vou também ler o que ele disse, e aí você vê, peraí, como assim? Porque o Witzel diz o seguinte, em novembro, lembremos, o Witzel ganhou para governador com os votos dos bolsonaristas, apoiado pelo Bolsonaro. Ele tinha número 17, ele era do mesmo partido do Bolsonaro. O Witzel disse que em novembro, quando já estava eleito, novembro de 2018, antes até do Bolsonaro assumir a presidência, ele, como governador eleito, fez a pergunta sobre o caso Marielle. E que aí, o que foi que os interventores, ou seja, o pessoal do Braga Neto, disse para o Wilson Witzel? Já se sabe quem são os assassinos da Marielle, mas só no ano que vem que eles serão presos. Aí o Witzel achou estranho, papo. Você sabe que é um assassino e não prende por quê? Como tem muita politicagem, ele diz aí que ficou ok. E aí depois, quando ele assumiu, prenderam os assassinos. E aí ele disse que a partir do momento em que prenderam os assassinos, o Bolsonaro passou aí para cima dele e se tornou inimigo número 1 dele. Eu lembro aí da linha do tempo, o Witzel também, ó, a gente pode falar, caramba, Thiago, olha só o que ele tá falando, mas tem uma coisinha aí, tá? O Witzel prenderam os assassinos da Marielle, foi em março de 2019, 2 semanas depois o Witzel falou que queria ser presidente da República. O Bolsonaro ficou uma fera. Aí o Witzel demorou um tempão para falar, não, só depois do Bolsonaro que eu quero. Até aí já tinha desandado a maionese da relação dele com o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro, e principalmente o Carlos Bolsonaro, já queria a caveira do Witzel. Pode ser também que tenha sido o fato da prisão dos assassinos da Marielle, sendo que um era vizinho do Bolsonaro. Pode ser?
Pode, porque não foram presos, logo depois teve essa fala do Witzel e a reação do Bolsonaro também veio algumas semanas depois. Então pode ser que a reação do Bolsonaro de começar a criticar o Witzel, falar que ele era traidor e tudo mais, do gabinete do ódio de passar a criticá-lo e tudo mais, tenha vindo por causa do que aconteceu semanas antes? Pode, mas até aí. Pois bem, agora eu vou te mostrar aqui o áudio dele, o jornalista do Metrópolis gravou até o áudio para ninguém falar, nossa, não tem como, essa acusação aí é muito grave, não sei o que. Não, tem áudio. Vamos lá, com vocês, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Não tem aqui a legenda, só aqui o áudio. Então vamos lá. Witzel. Vocês têm, eles me disseram, nós já temos informações de 2 executores. Mas por que vocês não pediram a previsão deles ainda? E o Lessa morava no condomínio do presidente, do candidato. Você imagina se essa informação é divulgada, se eles são presos nas vésperas da eleição? O matador da Marielle Franco, morador e vizinho do principal candidato da oposição à presidência da República. Como é que você acha que essa informação cairia naquele momento? Você acha que o Braga Neto, então, ali na frente da intervenção, ele segurou estrategicamente a informação sobre os executores de Marielle? Paulo Capello, eu não posso afirmar que ele segurou, porque eu não tenho essa informação. Mas tem todos os indícios ali, tanto é que o Braga Neto era a pessoa que o Bolsonaro mais... É a pessoa que o Bolsonaro, não sei hoje, mas era a pessoa que o Bolsonaro mais confiava, tanto é que o Bolsonaro não confiava no Mourão. O Bolsonaro não queria mais o Mourão como vice e ele falou, eu tenho que ter um vice que eu sei que nunca vai me dar um golpe porque tá comigo, haja o que houver. Ou como diria o Bolsonaro, haja o que hajar. E aí ele escolheu o Braga Neto como vice, que aliás foi o maior erro daí da vida do Bolsonaro, porque se ele não escolhesse o Braga Neto como vice, ele teria conseguido dar o golpe de Estado. Já falei aqui algumas vezes, o Braga Neto estaria no Ministério da Defesa e o golpista bandido general Paulo Sérgio seria o chefe do Exército e o Paulo Sérgio é golpista. Como o Braga Neto foi promovido aí a vice, que na verdade não é um cargo, na verdade o Bolsonaro pegou a peça mais importante do xadrez dele e tirou do tabuleiro, que candidato a vice não manda nada. E aí, no caso, o Paulo Sérgio foi promovido e o Bolsonaro escolheu o chefe do Exército, um que não era golpista. Ele tirou o golpista da posição que tinha, 2 golpistas ali das posições em que estavam, e um que entrou não era golpista e ferrou. Além de não ser golpista, o Freire Gomes ainda delatou o Bolsonaro na Polícia Federal depois. Quer dizer, deu ruim. Pois bem, eis que aí, segundo o Witzel, tem uma coisa que muita gente não vai lembrar. Tiago, mas a imprensa normalizou. Eu lembro da imprensa, logo no comecinho de 2019, normalizando que o assassino da Marielle morasse na casa do Bolsonaro. No comecinho de 2019, quando foram presos aí o Rony Lessa e o Elcio Queiroz, que tinha até foto com o Bolsonaro, a imprensa estava em lua de mel com o Bolsonaro. Essa lua de mel durou aí 1 ano, mais ou menos. A imprensa, você via na imprensa, era, nossa, ministérios técnicos do Bolsonaro, com militares competentes, militares premiados, militares super condecorados. E olha só, o Paulo Guedes no Ministério da Economia, o Brasil vai crescer não sei quantos %. E aí sempre era abaixo da previsão, só dava ruim, e a imprensa lá exaltando. Então a imprensa tentou normalizar, até tem a opinião de que em 2018 a imprensa ia tentar ali abafar de todas as maneiras se viesse à tona que o assassino da Marielle era vizinho do Bolsonaro. Só que uma parte ninguém lembra, que é o seguinte, a partir do momento que foi o Rony Lessa preso, é que aí veio a família Bolsonaro, no caso Marielle, com tudo. Porque não era só ele ser vizinho da Marielle, não. Ele e o outro assassino, o Elcio Queiroz, além do Elcio Queiroz ter foto com o Bolsonaro, os dois faziam parte da milícia escritório do crime, do Adriano da Nóbrega, que foi citado pelo Bolsonaro no Congresso Nacional e foi homenageado 2 vezes pelo Flávio Bolsonaro, que era amigo dele. Quer dizer, peraí, o amigo do Flávio Bolsonaro manda matar a Marielle e o vizinho do Bolsonaro mata a Marielle? Isso tudo vindo à tona antes da eleição de 2018, eu vou falar. Teria salvo aí pelo menos uns 200 mil brasileiros que morreram na Covid, ou 300 mil aí não teriam morrido porque o presidente da República seria Fernando Haddad. E se o Haddad não sofresse um golpe, que eu vou falar de comunicação e de articulação, o Haddad naquela época era 100 vezes pior que a Dilma. Se a Dilma sofreu o golpe 1 ano e 3 meses depois de assumir o segundo mandato, é capaz do Haddad não durar 6 meses. Mas tá, vamos supor que não sofresse o golpe. Olha, eu vou falar, a investigação teria sido federalizada, já saberíamos quem eram os assassinos da Marielle muito antes, os mandantes e tudo mais, e
a família Bolsonaro teria muitos problemas. Seria até melhor para o Bolsonaro ter perdido a eleição, que ele seria o candidato de oposição em 2022 e não estaria respondendo aí tanto processo por tentativa de golpe. Ele ganha a eleição por qualquer coisa, cometeu um monte de crime e vai passar anos e anos e anos na cadeia. Se continuasse lá como deputado, tava ali comendo pelas beiradas com rachadinha, roubando dinheiro público, ninguém tava sabendo e fim. Mas não, resolveu aí ferrar o Brasil, deu ruim pra ele. Agora você tem o Witzel tá com tudo, hein? O Witzel falou ali que o governo dele caiu porque ele investigou o caso Marielle. O Witzel falou aí que o Braga Neto pode ter sido aí, pode ter atrasado, mas que a polícia, no caso, atrasou aí por causa... Lembremos, o chefe da polícia era o Rivaldo Barbosa, tá? Rivaldo Barbosa que era o mandante, então é óbvio que ele sabia quem eram os assassinos. É óbvio. Só que chegou no momento, a Polícia Federal descobriu isso. Se cruza o que o Witzel fala com as informações da Polícia Federal. Em determinado momento, em 2018, o Rivaldo Barbosa percebeu que ele tinha que jogar o Rony Lessa e o Elcio Queiroz aos leões, porque senão ia chegar nele e nos mandantes. E aí, ele deve ter feito talvez um acordo com os dois e tudo mais, e aí ele falou, ó, vocês vão presos. E aí prendeu os dois. Os dois sabiam que não se delatassem ia ter problema para eles. Quem estava investigando o caso era a Polícia Civil do Rio de Janeiro, então não ia ter como eles fecharem a delação, iam ficar presos. É isso. Não ia ter nem como eles, quero dar uma entrevista na imprensa, não ia ter nem como falar. Então, o que acontece? O que aconteceu foi isso, aí o Rivaldo Barbosa agora está preso, a Polícia Federal investigou tudo, e agora vai ter uma mega investigação aí sobre por quê, como e por quê que tem tantos crimes no Rio de Janeiro que a polícia não investigou e não investiga até hoje. O Cláudio Castro está apavorado, que está cheio de investigação de corrupção dele e ele vai cair muito rápido do governo do Rio de Janeiro, antes do que a gente imagina. E agora essas investigações vão pegar também o Cláudio Castro em cheio, vai pegar em cheio no Cláudio Castro. Vai ficar ruim para todo mundo. E você vê, né? Se fosse em 2018 essa informação, olha, eu lembro em 2018, antes da eleição, o Jornal Nacional, por lei eleitoral, os jornalões são obrigados a dar o mesmo tempo de cobertura para todos os candidatos que estão ali na frente nas pesquisas. No segundo turno, para os dois candidatos. O Jornal Nacional, então, decidiu que daria 1 minuto e meio para cobrir a campanha de cada candidato. E aí sabe o que o Jornal Nacional fazia? Depois fazia a matéria de 15 minutos sobre o atentado contra o Bolsonaro. Todos os dias. Então, todos os dias era 1 minuto e meio do Haddad, cobrindo a campanha do Haddad. E aí, geralmente, eles pegavam um trecho do discurso bem xoxo dele, não pegavam o melhor trecho do discurso dele, não faziam uma cobertura dele, pegavam um trecho bem xoxo dele, o trecho com mais pausas, em que ele falava assim. Aí ficava segundos esperando as palmas, ou seja, 1 minuto e meio passava, ele não falava nada com nada. Aí do Bolsonaro era a cobertura do quê? Do Bolsonaro no hospital, tadinho do Bolsonaro. E aí matéria especial sobre o que aconteceu com o Bolsonaro, médicos falando, pobre coitado do Bolsonaro. Então eles usavam isso para burlar a lei. Jornal Nacional. Todos os dias. Quem tem Globoplay, vai lá, pega. Outubro de 2022, como é que o Jornal Nacional fez? Pega segunda a sexta. Se você pegar todos os dias, você vai ver todos os dias matérias aí. É isso. E ó, tá no Globoplay. É só ir lá e ver. Pois bem, tem lá o arquivo, né, do jornal. Pois bem, enquanto isso, vamos lá, o Lula é presidente e a imprensa passa aí a bater forte no Lula, o que não acontecia com o Bolsonaro. Eu lembro quando saíram os assassinos da Marielle, olha, foi uma bomba ali por um dia ou dois. Depois era o quê? Boas notícias da economia? A economia está melhorando com o doutor Paulo Guedes? Era assim que a Globo falava. Agora com o Lula a economia está melhorando, olha só como que é a canalice da imprensa brasileira. É um negócio que eu fiquei ontem o dia inteiro assim, pasmo. Eu não acreditava no que eu estava vendo. Essa aqui é a maneira como a imprensa dá notícia boa no governo Lula. Até eu falei aqui no X, falei, olha, atenção, segundo a imprensa, Lula está gerando empregos demais. É isso que a CNN disse. Tudo que o Lula faz é ruim. Se o dólar baixa é ruim, se sobe é ruim também. Se os preços caem é ruim, se sobem é ruim também. Agora temos a nova, estamos gerando empregos demais. Essa é a imprensa brasileira, disse eu. Sentiram, viu, os da CNN? Sentiram muito, ó. Diz que o mercado de trabalho está mostrando um movimento ali que começa a acender uma luz amarela. Luz amarela. Pode ser de excesso de aquecimento, Exatamente. entre aspas, a gente está com emprego talvez demasiadamente... Emprego demasiado. É porque os patrões não querem, os bilionários não querem que esteja muito emprego. Eu avisei aqui nos últimos dias. Eles querem que esteja muito desemprego, porque se tiver muito desemprego, as pessoas ficam mais pobres. O patrão que está pagando, sei lá, 3 mil por mês, pode demitir lá o funcionário e falar, vou demitir você e contratar outro que ganhe 2.
E vai ter gente fazendo esse trabalho até 1,5. Por quê? Porque as pessoas estão pobres, estão desesperadas e vão aceitar trabalhar por qualquer coisa para não passar fome. E aí, esses bilionários lucram mais. Então, se tem emprego demais, o que acontece? Imagina um cidadão que ganha 3 mil por mês, ele fala, caramba, aqui na mesma função que eu tô, tem empresa pagando 5. Ele fala, tchau, chefe, e vai trabalhar em outra empresa. Mas aquele chefe que pagava 3, fala, putz, contratar um substituto, tem? Tá gerando emprego, putz, não tô achando, eu pago 3. Aí as pessoas falam, 3? Eu faço trabalho por 4, você paga? Aí o patrão, pô, vou ter que pagar mais? Olha só que coisa, é isso. CNN aí defendendo os patrões estando bolsominion. Aí eu, Vinícius Bettiol, Lázaro Rosa falamos aí os jornalistas da CNN passaram a atacar a gente, sem citar nomes, passaram a atacar a gente. Olha só. Acima da inflação, isso é uma pesquisa da FIP. E o NACA está aqui para a gente detalhar isso, até para deixar muito claro, né, NACA, para quem acha que entende de economia, mas entende só de lacração superficial, é claro que isso é uma boa notícia para o trabalhador que recebe este salário com um reajuste acima da inflação e todo mundo quer que todo mundo tenha uma renda, consiga sustentar a sua família. A grande questão é que, do ponto de vista macroeconômico, para sair... É claro que a notícia é boa para os lacradores da internet. Sentiram? Aí ele diz, do ponto de vista macroeconômico, tem que usar um termo econômico aí bonitinho. Aí fala, olha, isso vai pressionar a inflação. A notícia é justamente essa aqui, ó. A notícia complementar. Vamos ver se você dá para ler aí. Salários têm reajuste acima da inflação pelo 15º mês consecutivo. O que aconteceu 15 meses atrás? Sabe o quê? O Lula assumiu a presidência. Então, não interessa se pressiona a inflação, os salários estão subindo acima, porque está gerando emprego. Esse pessoal não consegue nem sustentar a própria mentira. É isso aí, ó. Lula faz coisa boa, a imprensa dá um jeito de falar que é ruim. Todos os jornalões da grande mídia é a mesma coisa. Nada que o Lula faça vai ser nunca bom. E aí depois fala, nossa, a popularidade do Lula caiu por causa da fala dele sobre Israel. Só que quem criticou a fala dele sobre Israel e depois omitiu que vários países concordaram com o Lula e depois a ONU concordou com o Lula? Toda a imprensa brasileira que se aliou com o bolsonarismo para isso. Veja, a nossa imprensa é o esgoto, o grande câncer do Brasil, que várias vezes chegou a dar golpe de Estado em 64, em 2016, o grande câncer é a imprensa brasileira, que está sempre contra a população. Não todos a imprensa, não todos, mas a esmagadora maioria da grande mídia, da mídia corporativa, viu? Peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou!